Qual que é o livro da Bíblia que a gente vai abrir? Qual o capítulo? Não sabe, né? Revelação. Oh, glória. Números capítulo 16. Números é o primeiro, segundo ou terceiro livro da Bíblia? Ou quarto? Ou quinto? Quarto. Terceiro? Rapaz. Rapaz. Vamos lá, uma explicação. Sempre que tem visitante, eu faço a mesma explicação. Eu espero que a Siripenha não fique tão cansada das explicações, né? Existem alguns tipos de pregações de palavra. Entre elas, as palavras mais conhecidas são as palavras expositivas e as palavras temáticas. Já aconteceu aqui na Siripenha de fazermos exposições, ou seja, palavras e também palavras. Como a igreja está nascendo, tem muitas pessoas que têm certa dificuldade com a expositiva. Outros também têm dificuldade com a palavra temática. Mas nós optamos inicialmente em trabalhar a pregação em palavras temáticas, que facilitam o entendimento de pessoas que estão tendo pela primeira vez ou mais vezes o contato com o Evangelho. Então hoje, novamente, a palavra é temática. A gente só está sem aquela coisa bonita aqui que o irmão Vitor faz, porque ele faltou hoje, mas nós temos um tema para a mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje é os nossos abismos. Qual o nome da mensagem? Quem pode repetir igual pentecostal? Os nossos abismos. A igreja aqui é pentecostal continuista, amém? Amém. Mas você não viu ninguém rodando no corredor, né? Você não viu ninguém rodando. Só deixa o Juninho voltar lá para voltar. Som. Esse Romeu hoje veio com energia, ô glória. Qual que é o tema da mensagem hoje? Os nossos abismos. Fique com a sua Bíblia aberta. Eu vou ler aqui na versão NAA apenas o versículo 1. Depois eu vou trazer uma explicação para todos. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também Aon, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. Eu vou até o 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, me empolguei, vou até o 4. Basta, toda a congregação é santa. Irmãos, toda a congregação é santa. Toda a congregação é cada um deles é santo. Cada um deles é santo. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Irmãos, gravem esses 3 nomes. Eu sei que algumas versões devem estar Coré. Como é que está no original, professor? 16:1, tá? Corá ou Coré? Corá, né? Que é calvo, é isso? É calvo, né? Corá é calvo. Em algumas versões vai estar Corá, em outras versões vai estar Coré. Vamos repetir, então nós vamos utilizar aqui Corá, combinado? Então vamos para aquela brincadeira gospel que a gente faz todo domingo. Corá, pode repetir. Corá. Igual pentecostal. Corá. Corá. Abirão. Abirão. Datã. Datã. Corá. Corá. Abirão. Abirão. Datã. Datã. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, podia também. Moisés. Moisés. Arão. Arão. E Israel.
Esses são os personagens dessa exposição de Números capítulo 16. E esses personagens nos ensinarão a respeito dos nossos abismos. Quem eram os líderes de Israel naquela peregrinação até a terra prometida? Vocês sabem que o povo de Israel foi escravizado no Egito. E Deus abençoou o povo para que saísse do Egito e fosse até a terra prometida. Esse percurso nós vamos chamar de peregrinação. Quem eram os líderes do povo? Arão e Moisés. Arão e Moisés. E quem escolheu os dois para serem esses líderes? Deus. Tem certeza? Sim. Absoluta? Absurdo. Absurda. Eu também tenho essa certeza. Qual o nome dos dois líderes, Lucas? Arão e Moisés. Arão e Moisés. Escolhidos por? Deus. Por Deus. Toda liderança, mesmo quando escolhida por Deus, ela tem unanimidade? Não. Não tem. E aconteceu um grave problema, que foi um homem se levantar chamado Corá. Qual o nome dele? Corá. Vocês não vão se esquecer desse nome? Não. Então quem se levantou contra Moisés e Arão? Corá. Corá ele se levanta contra Moisés e contra Arão com o seguinte argumento. Qual era o argumento? Toda a congregação é? Toda a congregação é? Eu tenho uma pergunta. O que ele quis dizer com isso? Não poderia ser líder. Pode falar alto, sem medo. Qualquer um poderia ser líder? Gostei. De novo, mais alto. Qualquer um poderia ser líder. Qualquer um poderia ser líder. Quem mais arrisca? Quem mais? Por que será que Corá se levanta dizendo toda a congregação é santa? O que ele quer dizer com isso? Qualquer um pode ser líder? Ou por que vocês dois? O olho de você é azul? Seu olho é verde? Você tem 2 metros de altura? Só que Corá se levanta, e quando alguém mau se levanta, ou quando uma fofoca se levanta, nunca se levanta sozinho. O irmão Pepe é Datã. Beleza? Qual o nome do irmão Pepe? Bom, Cláudio. Qual o nome dele? Não, Corá sou eu. Abirão. Nome do irmão Pepe? Bom, Cláudio? Pode ser, Coré e Corá, tá tudo bem. Parece até línguas, né? Coré e Corá. Faltou só o tequinho. Irmãos, então nós temos esses 3 personagens que se levantaram contra a liderança de Moisés e de Arão, e o argumento era: toda a congregação é santa e todo o povo é santo, colocando em xeque a liderança de Moisés e Arão. É verdade que toda a congregação era santa? Não. E aí? É verdade que todo aquele povo era santo? Não. Professor Helder, eu quero que o senhor, por favor, entristeça por alguns segundos assim. Aquele povo era santo, professor? Como é que é, professor? Sim ou não? Eles eram santos, separados? Agora que o professor falou, nós vamos na onda, tá? Aquele povo era santo? Sim. Vocês têm que sobressair a voz de vocês, não no ouço, hein? Eu tô velho, eu ficando velho. A congregação era santa? Sim. Então o que? Quem falou? Quem é o Pepe? Datã. O que nós 3 falamos a respeito do povo é verdade ou mentira? Verdade. Ô, Moisés, Arão, todo o povo aqui é santo, cara. Porque só vocês aí, os sacerdotes, entram para fazer o serviço sacerdotal. Que privilégio é esse?
mentira? Não. Mas toda verdade exagerada também vai causar uma confusão. Como? A CIB é uma igreja unida? Sim ou não? Sim. Eu vou chegar no irmão e na irmã assim: olha, eu fui lá na CIB. E o povo da CIB é muito unido, irmãozinho. É muito unido. Tem um café lá atrás, todo domingo. Só que junta todo mundo e conversa. Mas eles são tão unidos. Não é bonito ouvir isso? Eles estão tão unidos que eles não incluem ninguém. Não. Eles são... Precisa da chave do carro. Eles são tão unidos, mas tão unidos, que é difícil até de acessar as pessoas. É difícil até da gente ficar bem, porque eles são fechados demais. É verdade que a CIB é unida? Sim. Sim. Essa verdade exagerada toma uma forma de algo ruim? Sim ou não? Sim. Vocês estão comigo? Sim. Glória a Deus. Toda verdade exagerada é como se fosse uma luz chegando perto dos teus olhos, não querendo fazer você enxergar, mas querendo te cegar. É quando a gente pega uma verdade e quer explodir no meio do seu olho, porque você vai entender que a verdade, ela não precisa ferir os seus olhos. A verdade, ela atrai o seu olhar. Vocês estão entendendo? Toda a congregação é santa, é verdade? Sim. Vou esfregar. Então, por que só você entra no tabernáculo? Eu quero uma resposta. E pior do que isso. Porque Deus escolheu os dois. Exatamente, essa é a resposta. Está pregando, é isso aí. Só que no coração de Corá, será que essa era a verdade? Não. Esse não foi tão convicto das irmãs. Então qual que era a verdade de Corá? Hã? Ganância. Só que ele não está vendendo uma verdade diferente. Toda a congregação é santa, porque só você entra no tabernáculo. A verdade não é verdade, mas no pecador tem uma mentira. Dentro de Corá tem uma Mentira. um pecado. Tem um Pecado. eu pego a verdade para cegar o povo, para conquistar alguma coisa por conta do meu pecado. Quem pode ler o versículo 2 rapidamente? Mantenha a sua Bíblia aberta. Números 16, 2. Me ajuda rapidinho. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Eu sou Corá, irmão Pepe Datã e o irmão Cláudio Abirão. Ok? Ok. Nós falamos uma verdade, certo? Nossa reunião deu certo aqui? Abirão, Datã? Certo. O povo todo é santo. Por que Moisés está lá? O Geraldo e Helder, os dois. Tem lá Moisés e Arão. Os dois ali, cara, eles são sacerdotes, estão entrando no tabernáculo, no templo. É direito nosso também entrar, não é? Eu sou claro, com certeza, né, irmão Cláudio? Com certeza? Com certeza. Tamo junto? Tamo junto. O que a gente precisa fazer para derrubar os dois? Vamos atrás dos maiorais de Israel. Vamos chamar o Tito? Vamos chamar Mordilson? Vamos chamar o Sérgio? Chama os guerreiros. Vamos chamar o Anderson? Vamos chamar a Maeli? Nós vamos começar um processo de influência. E nesse processo de influência, o nosso argumento vai falar o seguinte: toda a congregação é? Toda a congregação é? E se eu falei que toda a congregação é santa, o que acontece? Os influentes do reino, ou os influentes do povo, vão começar a me acompanhar. Quer alguma coisa? Influência não significa eficiência. Igreja cheia não significa que ela está com a verdade. Igreja histórica não significa que ela prega o evangelho. Milhares e milhares de seguidores não significa que a verdade está lá. Pode ter um pecado oculto naquele coração. Vocês estão me acompanhando? Tem pessoas que vão exagerar com verdades para te cegar. Mas aqui é melhor do que lá por conta dessas verdades. Amém? Amém. Lá é melhor do que acolá por conta dessas verdades. E que são verdades, mas são verdades exageradas.
não para te conduzir a uma verdade essencial, mas para te cegar. Verdades exageradas cegam. No contexto humano, quem está com o versículo 3, leia em voz alta. Eles foram junto falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Ah, meu filho, agora chegou lá. Está Moisés e Arão lá atrás. Os três aqui. E eu sou Corá, líder dessa turma. Ô Moisés, agora Chega. todo o povo é santo. Eu também sou santo. A igreja é santa. Que negócio é esse de vocês dois ser líder? Já abre no versículo 9. Já pegou o 9? Fica com a Bíblia aberta. Versículo 9. Porventura pouco para vós é que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar assim a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor que está perante a congregação para ministrar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Ô Moisés, toda a congregação é santa, Moisés. Todo o povo é santo. Moisés vira para Corá, vira para Abirão, vira para Datã, e tinha um tal de On também ali que a gente não citou, deixa para lá. Moisés responde: mas mano, o que ele falou? Mano, vou falar, o que ele falou? Mano, o que ele falou? Pode falar, crente. O que ele falou? Ô mano, que negócio é esse? Você é da descendência de Levi, cara. Você é da descendência de quem? Levi. Você é da descendência de Levi, maluco. Você tem um sangue aí diferente e você já é sacerdote. Ou melhor, você é levita. A sua descendência vai ser porteiro um dia no tabernáculo, vai ser músico, a coisa vai ser linda. Mas irmão, nós temos um problema. A nossa grama nunca vai estar boa, a nossa horta nunca vai estar verde, nós nunca vamos estar felizes com o que a gente tem. A horta do vizinho sempre vai estar melhor. E não é porque você é ruim não, filha. Ou melhor, é porque você é um pecador, é porque você é uma pecadora, que você precisa se arrepender. Tem gente que vem para a CIV e fala: agora eu estou na CIV, que é uma igreja da moda. Status. Ou presbiteriana, ou batismo é uma igreja histórica. Status. O que nós estamos procurando? É a verdade atrás da luz que ofusca, ou a verdade do Evangelho que me liberta? Glória a Deus por isso. E Moisés falou: você não está feliz com o que você tem? Você, repete comigo, você não está feliz com o que tem. Corá estava feliz com o que tinha? Não. Datã estava? Não. Abirão estava? E quando quem não está feliz com o que tem, destrói vidas de quem está feliz, destrói ministérios de quem está feliz. Vão bater na tua porta, na minha porta, infelizes com uma verdade exagerada, dizendo alguma coisa para você. Mas sabe o que nós temos que entender? Eu sou feliz com o que tenho. Eu sou feliz com o que eu tenho. Versículo 12, quem lê para mim? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: não subiremos. Quem que ele foi chamar, filho? Datã e Abirão. Datã e Abirão. Moisés correu lá, ele e Arão. Vamos chamar dois para ajudar a gente, porque esse tal de Corá está fazendo a cabeça de todo mundo, está fazendo a cabeça de Israel inteiro. Só que teve um problema, irmãos. Quando Moisés chegou lá, junto com Arão, a cabeça dos dois já tinha sido feita. Você vai tentar conversar com pessoas que a cabeça já foi feita. Nós vamos tentar conversar com pessoas que a cabeça já foi moldada. O que a gente faz? Existem soluções que só vêm do céu. Enquanto nós buscamos soluções aqui embaixo, nós não vamos encontrar. Mas tem solução que só vem de Deus. Nós estamos mais ligados com soluções que as nossas mãos alcançam, ou nós estamos ligados a soluções que Deus alcança por nós? Quantos dias de jejum essa semana?
Quantas horas de oração? O que nós temos aplicado? Versículo 19. Rapidinho, 19. Então Corá reuniu todo o povo e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu ao povo. Moisés fez um trato então. Qual que é o trato? Reúne todo mundo. Do lado de Moisés está Arão, Corá, Abirão, Datã, mais 250 influentes. E Moisés dá um recado. Qual que é o recado? Nós vamos ver o sinal de Deus nesse lugar. Se Deus nos escolheu, ou se Deus escolheu a vós. E se porventura Deus escolheu a nós, vocês estão comigo, amém? Amém. Se Deus escolheu a nós, alguma coisa que jamais aconteceu vai acontecer. O que é? A terra vai se abrir. E vocês serão? Isso é fácil de acontecer? Isso é fácil de acontecer, irmãos? Não? Versículo 22, por favor. Mas eles se prostraram com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a humanidade, acaso, por causa do pecado de um só homem, indignar-se-á contra toda esta congregação? Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou com Moisés. Moisés, diga eu, pastor Helder, eu vou destruir o povo todo. Vou matar todo mundo. O que ele falou, Tarso? O que Deus falou? O que Moisés falou? Por causa do pecado de um só, indignar-se contra toda essa congregação? Por conta de um pecado de quantas pessoas? Eu vou destruir todos. Moisés fez o que? Intercedeu. Mas a pergunta: aquele povo também não era pecador? Não merecia destruição? E você é o que? Você é o que? Pecador. O que você merecia? Destruição. Mas se levantou Moisés, o tipo de Moisés na tua vida, qual o nome dele? Jesus. Você pode de novo? Pentecostal não tem vergonha. Pentecostal não tem vergonha. Mas você merecia destruição. Mas um Yeshua, um Jesus de Nazaré, se levantou numa cruz fincada no Gólgota e gritou: não destruirei, mesmo você sendo digno da destruição. Moisés apontava para um Cristo que, mesmo traído com beijo, mesmo que renegado 3 vezes por Pedro, ele gritou: eu não destruirei, eu os perdoarei. Quem já sentiu esse perdão na alma? Quem já sentiu esse perdão na alma? Quem já sentiu esse perdão na alma? Aleluia! Glória a Jesus! Lê o 27, por favor. Ripa, para nós não acabar meia-noite. Levantaram-se, portanto, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e puseram a porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Homens, tem homem aqui? Os homens digam eu. Tem decisão que você vai tomar que vai envolver toda a sua família. Na porta da tenda foi filhos e esposas. Ou você é um sacerdote, ou você é mais ou menos. Tem hora que a gente tem que chegar e decidir a parada. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem tem força para decidir a parada aí? Cadê o sacerdote? Ô André, e a palestra? Ô André, me ajuda aí. Irmãos, as nossas decisões vão envolver nossa casa. As nossas decisões vão envolver nossa família, a nossa geração.
O que você quer da tua casa, meu filho, minha filha? Reúne na porta lá de Corai dos 250 a família toda, porque amanhã a coisa vai ficar feia. Leu 29. E se esses morreram como todos os homens e foram afligidos, de igual modo que se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Moisés falou o seguinte: está eu aqui com Arão e vocês estão aí. Se a terra abrir, se o que abrir, irmãos? Terra. Deus é comigo. Se a terra não abrir, Deus não é com vocês não. Beleza? Beleza. Então, fiquem ligados. Depois dos comerciais, nós vamos ver com quem Deus está. Achei que vocês vão dar uma risada gosta. Instantaneamente a terra abriu. A terra o quê? Abriu. De onde que nós viemos? De onde que nós viemos? O que engoliu foi a matéria-prima da criatura, do criado. Foi terra engolindo terra. Você é um pedaço de terra que anda e fala, porque o Espírito Santo de Deus soprou nas suas narinas. Mas sabe o que pode te engolir? Não é o fator externo. O que pode te engolir é você mesmo. Há 3 domingos eu preguei contra a idolatria. Hoje nós vamos pregar contra a luxúria. Qual o nome do pecado? Luxúria. E a luxúria não está fora de você. A luxúria está dentro de você. Terra engoliu terra. Terra engoliu terra. Você põe desculpa num monte de coisa. Mas você é terra, pecador, destituído, desligado. A terra abriu. E se nós não tomarmos cuidado, nós seremos engolidos por nós mesmos. O que é luxúria? Nós vamos entender por imoralidade sexual, certo? Luxúria é só isso? Luxúria é só isso? Não. Leu 30. Nós vamos chegar na luxúria. Leu 30, por favor. Mas se ele oferecer alguma coisa para se a terra se abrir e essa gente com quem tem e eles descerem muitos para muitos mortos, vocês ficarão saber que estes homens rejeitaram o Senhor. Ou seja, Moisés ratifica o que tinha dito. Herodes Agripa aceitou ser adorado como um deus e foi comido por vermes. Nabucodonosor exaltou sua própria majestade e atribuiu à sua própria conduta sua força. Ele foi humilhado como animal. Saul caiu na sua própria arrogância. Davi caiu na sua própria segurança. Sansão caiu na sua própria força. Dentro de você tem terra. E se você não tomar cuidado, ela abre e engole você mesmo. Você conseguiu acompanhar? Conseguiu? O teu abismo não está fora de você, o teu abismo está dentro de você. É a sua natureza pecaminosa. E se você não tomar cuidado, você vai ser engolido por você mesmo. Aleluia. A luxúria é o prazer desordenado. E o prazer não é só sexual. Tem gente que tem prazer no poder. Tem gente que tem prazer na inveja. Tem gente que tem prazer na mentira. Tem gente que tem prazer na pornografia. Posso pregar? Lembrei de escola. Tem gente que tem prazer na comida. Tem gente que tem prazer em muita coisa. É um prazer desordenado. Você vai ser engolido na tua própria luxúria. Você vai cair dentro da sua própria terra. Tem gente que tem paixão demasiada por igreja. Você vai ser engolido por uma igreja. Tem gente que tem paixão desordenada por outro ser humano. Você vai ser engolido por uma paixão. Tem gente que não vive sem o seu pecado de estimação. Tem gente que tem prazer na bebida. Você vai ser engolido e destruído pela bebida. O teu abismo não está fora de você. Teu abismo está dentro de você. Que o Espírito Santo hoje possa aplacar todos os abismos. Ao invés de você procurar santidade em você, começa a fazer um exame de consciência. Quais são os meus abismos? Dá para você cortar um contato telefônico? Dá para você cortar um site? Dá para você arrancar uma roupa do seu armário? Dá para você parar de frequentar uma igreja? Para de alimentar seu abismo? Dá para você parar de falar com a colega do trabalho? Com a amiguinha do trabalho? Oh, está pesadinha a palavra? Você está dando mais atenção para o colega do que para a tua esposa, meu filho. Dá para começar a cortar? O abismo está dentro de você. O abismo está dentro de nós. E quando nós descobrimos os nossos abismos, nós começamos pelo Espírito Santo a falar: Senhor, me afasta desse aqui, porque eu merecia ter sido dele.
Nabucodonosor caiu no seu próprio abismo. Davi caiu no seu próprio pecado. Você coloca desculpa em terceiro toda hora. É culpa da minha esposa, é culpa do meu marido, é culpa do meu filho, não é culpa de ninguém, é sua. Glória a Deus. Irmãos, não dá tempo. Mas a luxúria é o prazer demasiado. E Corá tinha um prazer demasiado pelo poder, por estar na frente, e foi engolido pelo prazer de estar na frente. Eu não enxergo nenhum Moisés aqui na Civipenha. Alguém enxerga? Deixa eu até descer daqui, né? Alguém enxerga algum Moisés? Pode falar não. Alguém enxerga algum Arão? Não. Mas quantos enxergam pecadores aqui? Glória a Deus. Quantos enxergam pecadores aqui? Glória a Deus. Bom, se nós nos enxergamos pecadores, haverá um grito de novo na Civipenha. Qual é o grito? Está? Quem lembra de 2 domingos? Está? Está na cruz do Calvário. Irmãos, o meu adversário, o seu adversário, o nome dele é Diabolos. Diabolos. Acertei mal mesmo? O que significa Diabolos, professor? O quê? O que lança contra. E ele não vai lançar contra você algo que está fora de você. Ele só vai lançar contra você o que está dentro de você. Posso repetir? Ele não vai lançar no teu rosto algo que você não adora. Ele não vai te acusar por algo que você não gosta. Ele vai te acusar por algo que está dentro, porque ele conhece quem você é num quarto fechado escuro, amém? Ele não vai lançar no teu rosto nada fora. E se você nesta noite, assim como em outras noites, entrou aqui envergonhado, falando, rapaz, eu sou um pecador mesmo, rapaz, eu não merecia mesmo, rapaz, estava tudo errado mesmo. Sabe o que a palavra está nos dizendo? Um intercessor se levantou. Um intercessor se levantou. Não é para tapar o abismo, é para ele mesmo ocupar o lugar do abismo. Porque ele se fez pecado por nós, ele se fez indigno por nós. Ele entrou no meio do teu abismo, ele entrou no meio da sua dor, ele entrou no meio do seu pecado. E quando você olha para você e vê um homem pecador, uma mulher pecadora, olha com mais calma. Você vai ver um Jesus lá dentro dizendo, está consumado. Está consumado, está pregado na cruz do Calvário. Quem já sentiu esse pecado perdoado aqui? O diabo te acusa, porque quando você olha para dentro de você, você vê adultério, você vê bebida, glutonaria, mentira, pornografia, bebedeira, ignorância. Isso significa que você não entendeu quem é Jesus e a graça. Mas nesta noite, queira Deus, que quando você olhar para dentro de você, você não vai enxergar mais um abismo. Aleluia! Mas você vai enxergar quem? Yeshua. Fica de pé, por favor. Força! Nessa noite está querendo te dizer o seguinte: você está vendo um monte de pecado em você,
Mas teve um favor, e é o favor o que, meu filho? Imerecido. Você não merece, nem eu, você merecia? Eu merecia? Pega, você merecia? Você merecia? Quem é que merecia? Você está vendo abismo ou você está vendo Yeshua? Você está vendo abismo ou você está vendo Yeshua? Glória a Jesus. Você tem que levar esse Cristo, irmãos, que vai arrancar o acusador dos nossos abismos. E nós vamos entender que Yeshua está plantado dentro de nós. Nós vamos fazer uma oração para o nosso irmão Eduardo, na sequência do grupo de louvor. Senhor, bondoso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos humilhados, pois ouvimos a Tua doce e fiel palavra, que já foi revelada há tanto tempo, Senhor. Glória ao Teu nome, durante 1500 anos, Tu tomou homens, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever a Tua palavra, Senhor. E hoje ela foi aberta no livro de Números. Quanto aprendemos, mas agradecido primeiramente nós estamos pelo sacrifício do Teu amado Filho, como falou Tu pela Tua palavra hoje, está pago, está consumado. Aleluia, foi rasgado, Senhor, a confissão de dívida que é impagável, Senhor. Nós te agradecemos que estamos aqui e um sentimento de gratidão, Senhor. Que quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos pecado, nós vemos luxúria, como a Tua palavra falou hoje, esta força, Senhor, contrária à dignidade humana, que nos faz, Senhor, aleluia, errar contra Ti. Mas nós te agradecemos, Senhor, que Tu vem pela Tua palavra limpar os nossos corações. E, Senhor, nos faz lembrar que temos que crer em Ti. Por isso o Teu Filho disse: aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Porque ele crê, Senhor, aleluia, que seus pecados já foram perdoados. Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos por ainda acreditar em nós. Não desistir de nós, Senhor. Aleluia, porque diante da Tua presença não vemos em nós condição nenhuma, mas nós cremos que nós já fomos perdoados. Aleluia, porque Senhor, aleluia, glória ao Teu nome, Tu pagaste todo o nosso pecado, do passado, do presente e do futuro. Ó Deus maravilhoso, dá-nos graça de sermos gratos em todo momento da nossa vida, que nosso coração se eleve para Te glorificar. Esse Jesus que nós tanto amamos, ó Deus maravilhoso, aumenta cada dia esse amor em nós. Como Teu Filho disse: aquele que não me amar mais do que pai, irmão, mãe, irmão, amigos, não é digno de mim. Mas agora, Senhor, sentindo este amor por Ti, aleluia, pela Tua misericórdia e graça imerecida a favor, nós sentimos dignos por causa do Teu Filho. Tudo te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.